Glória a Deus. Amada igreja, então nós estamos vendo aqui, baseado no que o apóstolo Paulo acabou de dizer em Gálatas capítulo 6, versículo 17, que ele diz que desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Irmão, não há dúvida que Paulo está dizendo aqui de tudo que aconteceu com ele quando ele pregava o evangelho de Jesus Cristo. As marcas que acabou causando na sua vida por ele estar pregando a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. E por outro lado, amada igreja, isso são fontes extra-bíblicas que eu estava estudando e dizia que naquela época, quando Paulo falou isso, que naquela época também haviam as pessoas que chamavam os ferrete, né? Aqueles que marcavam o corpo do animal. Então, ele não marcava somente o corpo do animal. Existia também naquela época que ele marcavam o corpo de algum ser humano. E tinha dentro disso três situações muito comuns que eles marcavam. Hoje a gente não faz as tatuagens, mas é engraçado, é nós que vamos lá e fazemos, né? Antes não era bem assim. Mas existia 3 formas de as pessoas serem marcadas, né? O ser humano. Uma delas era os escravos, que eram posse de seus senhores. Aqueles escravos que era posse do seu senhor, o seu senhor o pegava e colocava as suas iniciais, para que aquela pessoa nunca mais pudesse fugir ou ser de alguém. Era uma das maneiras que as pessoas marcavam. A segunda era soldado, que às vezes marcavam a si mesmo com o nome do seu general, a quem serviam como prova da sua dedicação total. Então seria outra forma. A pessoa amava o seu general, então o que ele fazia? Ele mesmo aceitava a marca as iniciais do seu general, dizendo que o serviu a ele naquele momento, ou dizendo, eu só sirvo a esse general, né? Então era uma maneira. E a terceira, né, seria a marca das pessoas que eram devotos, que se apegavam para o resto da vida a um templo ou a uma divindade de sua adoração. Eles tinham algumas seitas, algumas religiões, ou o templo, ele pegava aquela inicial do templo, da seita, ou do seu líder, e colocava ali. Então, o que nós entendemos nessa noite, o que nós vamos estar vendo aqui, para que você possa entender o que o Espírito de Deus quer falar conosco nesta noite. Que, como tem o tema, as marcas de um cristão dedicado, então você já vai entendendo aonde que eu quero chegar, e Paulo diz assim, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender, irmão, que nós, baseado em Paulo, nós vamos ver alguns sofrimentos que Paulo teve, porque ele era um pregador da palavra do nosso Senhor Jesus. Eu queria que nós pudéssemos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, são ministro de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais. Vamos observar aqui o sofrimento de Paulo? Em trabalho, muito mais, em açoites, muito mais do que eles, em prisões, muito mais em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite, menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagem, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalho, em fadiga,
em vigília, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exterior, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Amada igreja, para nós resumirmos, vamos ver em Atos 14, 19, depois eu vou ler em Atos 16, para que a gente possa aqui já antecipar que nós estamos aqui dando um exemplo do sofrimento de Paulo por amor do Evangelho. Em Atos capítulo 14, versículo 19, diz: sobrevieram, porém, uns judeus de Antioquia e de Icônio, que tendo convencido a multidão, apedrejando a Paulo, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Em Atos 16, 22, 24, Atos 16, do capítulo 22 ao 24, diz assim: e a multidão se levantou, unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e havendo-lhe dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro, e os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou num cárcere interior, e lhe segurou os pés no tronco. Amada igreja, nós estamos vendo aqui um resumo daquilo que o apóstolo Paulo sofreu pelo Evangelho. Por isso que ele tinha as marcas quando ele falou em Gálatas. Essas marcas, porque ele pregava o Evangelho. Ele não fez uma tatuagem porque ele era de Cristo. Ou ele não fez essa tatuagem que muitas pessoas dizem, não vou entrar nesse detalhe, se está certo, se está errado, né? Hoje tem crente que nem tatuagem tinha. Agora eles estão fazendo uma tatuagem, uma cruz, ou eles dizem Jesus Cristo, o outro, né? Só Jesus salva. Né? Então eles acreditam que com essa tatuagem ele está mostrando às pessoas que eles são cristãos. Né? E nós observamos aqui que o apóstolo Paulo, as marcas que ele tinha, não era esse tipo de uma marca que as pessoas pudessem olhar com os seus olhos e visse uma marca com o nome de Jesus Cristo nele, mas sim de uma pessoa que levava o Evangelho de Cristo para pessoas sem realmente se preocupar com aquilo que queria acontecer com ele, porque o que importava a ele era levar o Evangelho para que almas pudessem ser salvas, para que almas pudessem ser libertas. E o que eu quero lhe dizer, amada igreja, que você pegando a igreja primitiva para a igreja de hoje, foi mudado alguns conceitos, principalmente no Brasil, né? Que as pessoas dizem que é difícil servir a Jesus. Aí você senta com a pessoa e aí você fala assim: por que você acha que é difícil servir a Jesus? Ele fala assim: sabe por quê? Porque lá na minha igreja tem culto domingo, segunda, terça, quarta, sábado, domingo, de manhã, de tarde. Tá bom, mas por que é difícil servir a Jesus? É porque a gente tem que ir para o culto, todos os cultos. É por isso que é difícil. Né? Mas como é que você vem? Você vem andando no deserto? Não, eu tenho um carro zero. Né? Eu só dou partida, pum, faz um barulhinho, mas é muito difícil. Né? Então é difícil servir ao Senhor. Por que é difícil servir ao Senhor? Sabe por quê? É porque tem assim uma fofocaiada na igreja, para a gente aguentar tudo isso daí. Nós temos que ter uma paciência. Então é difícil servir Jesus. Hoje é difícil, é isso. Mas aí, estão te chicoteando? Estão te colocando na prisão? Não, se fizer isso comigo, eu já puxo a peixeira e furo todo mundo. Se brincar, está sendo assim. Né? Porque se falar A comigo, eu falo B. Também não vou dar moleza. Está difícil de servir ao Senhor Jesus. Então a maior parte, mas por que está difícil de servir ao Senhor Jesus? Sabe por quê? Porque eu gostaria de estar pregando numa igreja com 10 mil pessoas. Aonde eu estou, só tem 100, só tem 200, só tem 50. Está difícil.
Está difícil de servir ao Senhor Jesus porque as ofertas é muito pouco, não está dando nem para mim comer. Tem gente que está difícil por isso. Então a dificuldade no Brasil hoje, de nós estarmos pregando o Evangelho, é essa dificuldade, amada igreja. Qual é a dificuldade que você encontra de adorar ao Senhor, de abrir a boca, falar do Senhor Jesus? Não tem, irmão. Eu estou 20 e poucos anos no Evangelho, não tive dificuldades. A verdade é essa, não tive. Ninguém me prendeu porque eu estava falando de Jesus. Ninguém fez algo com a minha família porque eu estou falando de Jesus. Pelo contrário, irmão. Um ou outro dá uma reclamadinha, mas sempre as pessoas ainda estão colocando tapete vermelho para mim pisar. Então, graças a Deus, nós poderíamos dizer que muitos de nós não temos essa marca, né? Talvez, eu concordo aí, que no Brasil há uma marca que nós estamos levando e sofremos, que está na nossa carne, porque nós gostaríamos, muitas pessoas, irmão, presta atenção nisso, gostaria de estar trabalhando num período integral na obra do Senhor e ela não tem condições, porque o trabalho consome a vida dessas pessoas. Isso sim, eu tenho encontrado muitas pessoas e vejo no coração dessas pessoas que choram. Porque no Brasil tudo é alto. Um aluguel para nós nos mantermos, termos filhos. Temos aluguel ou casa própria que você comprou. Então há dificuldade. Que tem pessoas que choram porque gostariam de abandonar todas essas situações para dedicar mais ao Senhor. Tem pessoas, amada igreja, que está no seu trabalho, sabe que tem dia de culto, sabe que poderia estar fazendo mais dentro da casa do Senhor, mas a carga horária que ele trabalha e que não tem no momento como ele sair dessa situação, ele ali fica chorando. Porque ele sabe como que ele poderia ser útil na obra do Senhor, e ele é útil, ele sabe disso, que ele é uma ferramenta. Ele não é uma pessoa, amada igreja, que quando ele está de férias, ele quer ficar em casa dormindo uns 30 dias, fala assim, até tirei férias na igreja. Não, irmão. Quando ele entra de férias, às vezes ele já fala, peraí, vou marcar os 30 dias para me sumir. E quero ver se tem um lugar que não tem igreja, porque os 30 dias eu não quero saber. Né? Não é, irmão. Pelo contrário, você vai ver que essas pessoas, lógico, todo mundo tem o direito de descansar com a sua família, mas se ele estiver em casa, ele quer colocar as coisas em ordem, aquilo que ele não pôde fazer durante o ano, durante, sabe, o semestre, para poder falar assim, não, a igreja de Cristo, ela precisa de mais união, a igreja de Cristo precisa de alguns treinamentos, de uns discipulados, e ele aproveita esses minutos e esses dias para poder estar na casa do Senhor. Então, no Brasil, atualmente nós sofremos por causa disso. Você vai pegar um daqui da onde que nós estamos, na Zona Sul. Se você for durante o dia inventar de ir para a cidade e voltar, sendo de carro ou sendo de ônibus, pode calcular 3, 4 horas. E de volta. E se você for trabalhar? Então consome o seu tempo. Então existe nós sim algumas marcas, nós que pregamos o Evangelho de Cristo, que nós carregamos, que nós sentimos, né? Sentimos que nós gostaríamos de estar fazendo mais a obra do Senhor, como o apóstolo Paulo, amada igreja. Mas ele era interessante. Quantas vezes ele foi açoitado? Quantas vezes ele foi jogado em alto mar? Quantas as vezes ele foi preso? Quantas vezes ele foi aqui mesmo, sabe? Apanhou que tiraram ele da cidade como morto, pregando o Evangelho de Cristo.
Então Paulo, ele entendia que marca era essa. Então é interessante, amada igreja, nós que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, você que ama a obra do Senhor, você que ama vidas que estão aí perecendo, você sabe as marcas que está carregando no seu coração, porque você não pode fazer mais na obra do Senhor. Enquanto pessoas querem desistir da obra do Senhor, você que é uma pessoa lavada e remida pelo sangue de Jesus, você sente no coração o que você poderia fazer mais. A pessoa que realmente ele ama a obra do Senhor, amada igreja, ele não acusa as outras pessoas, ele olha para dentro dele e ele fala, eu que deveria fazer isso, que não está acontecendo, até na minha igreja onde eu congrego. Eu queria ser mais útil, mas eu não falaria, amada igreja, olha, está acontecendo isso porque não muda, porque isso aqui, se o pastor fizesse isso, o pastor faz... Não, é que Deus está mostrando para você que é você que tem que fazer. Então você leva essas marcas, é marca que você deita, na hora de você deitar no seu travesseiro, eu entendo isso, amada igreja, eu entendo isso, que você derrama lágrimas para o Senhor, falando, Senhor, eu estou vendo que está acontecendo isso, eu queria ter tempo, eu queria estar mais na obra, Senhor, e eu estou preso nessa situação. Mas, Senhor, envie mais obreiro. Você ali está realmente com várias marcas no seu coração. Porque Deus sabe o seu coração. E você pode também falar que nem Paulo nessa noite. Como nós lemos aqui no versículo de Gálatas. Que diz, desde agora ninguém me inquiete. Porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Amada igreja, quem deseja fazer a obra do Senhor, como eu oro por essa igreja, e eu creio que em nome de Jesus, logo mais eu creio, que aqueles pastores aqui que estão servindo a obra por muito tempo, que tem esse desejo, Deus vai entregar isso nas tuas mãos. De nós juntos, cada um com o seu ministério, sendo sustentado pelo ministério. Sim. Porque você tem chorado, você tem gemido, você tem desejado. E é o desejo do Senhor. São marcas que nós carregamos, irmão. Marcas que o mundo está nos oferecendo mais portas para nós trabalharmos. E a dificuldade está tão grande que você fala, olha, como diz o outro, estou matando até meu gatinho se brincar. Vai ser o filezinho de gato essa noite. E não tem nada. Aí um diz assim, olha, arrumei uma porta de emprego. Agora você não vai sair mais às 6. Você vai às 18, você vai sair às 20. Você fala, estou dentro. E você vai abandonando a obra do Senhor. E no seu coração, você tem vontade. E no seu coração é tão verdadeiro, irmão, preste atenção nesse mistério que eu vou falar agora. É tão verdadeiro que todo minuto que você tem livre, você fala assim, o que eu posso fazer para o Senhor? E está fazendo. Não é? Nós não ficamos deitados e dormindo. Nós não ficamos desligados. O nosso coração palpita. Que se nós formos deitar no sentido, eu vou passar uma semana sem fazer nada. É engraçado que o Espírito Santo de Deus impulsiona, toca tão forte, que você logo, o que você estava cansado, você acaba assim, seu cansaço sumindo. E você fala, não, já estou bom. Esses 5 minutos, já descansei. Uma pessoa, irmão, que ama almas, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. Ela ocupa esse espaço para glorificar o Senhor. E é o que Deus tem visto no seu coração. Tem visto as marcas que você carrega na dificuldade em querer pregar o Evangelho e as portas até agora não foram abertas. Espera mais um pouquinho, mas Deus vai te dar essa bênção. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, nós vamos ver como Paulo
como nós vimos aqui, três fases, três situações que a pessoa era marcada, né? Que nós vimos que o escravo, que ele era marcado pelo seu senhor. E Paulo, ele também se colocou como escravo. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 19 ao 20. E Paulo, como escravo, ele levava a marca do mestre a quem ele pertence. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Amada igreja, a pessoa que serve ao Senhor, como o apóstolo Paulo aqui está falando, nós sabemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como nós fazemos com que o nosso corpo possa realmente refletir para a vida das pessoas, para que as pessoas observem que nós somos do Senhor. Quantas vezes, irmãos, nós acabamos negando o que o mundo oferece para todas as pessoas e as pessoas fazem. Mas nós, como somos do Senhor, nós negamos qualquer coisa para nós apresentarmos sempre ao Senhor um corpo puro diante do Senhor e limpo. E muitas pessoas, a amada igreja, ela tem problema espiritual, que eu vou dizer, na carne. Porque em Gálatas diz que a carne luta contra o espírito contra a carne. Mas aqueles que servem ao Senhor, ele rejeita situação da carne. Porque ele sabe que ele tem a marca de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo comprou com o seu sangue que foi derramado na cruz. Ele nega. As pernas tremem. O coração bate. Mas ele nega, porque ele sabe que ele leva o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, amada igreja, um cristão, e nós sabemos disso, e glória a Deus por isso, se nós estivermos no Senhor. Você pode fazer a obra de Deus 30 anos, 50, 100 anos. Cuidado. Às vezes, por uma situação na nossa carne, a gente põe tudo a perder. Põe tudo a perder. Porque todo o tempo nós vamos ter que estar lutando contra ela. Por quê? Mas nós damos glória, porque nós levamos a marca do Senhor. Nós honramos o nome do Senhor Jesus. Nós deixamos as pessoas fazerem à vontade, como existe o carnaval que vale a carne, né? Que vamos pular, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque todo mundo tem direito que eles falam, eles fazem, mas nós não. Nós falamos o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu louvo e glorifico ao meu Senhor. Né? Você realmente ali se abstém de toda a situação. Porque você sabe em quem você crê. Amém? E como soldado, o cristão dedicado leva a marca da devoção ao comandante a quem serve. Então, como soldado de Cristo, nós também devemos entender. No mundo, a pessoa não queria a marca do seu general. E nós, como soldado de Cristo, o apóstolo Paulo, ele levava a marca, ele honrava o nome do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 5. Amém? Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E 2 Coríntios, eu não marquei o versículo aqui, irmão, mas é um versículo muito conhecido, que diz assim: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou.
Amém? Amada igreja, ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Amada igreja, um verdadeiro soldado de Cristo que leva a marca do seu general, e o nosso general é Cristo. Amém? Amada igreja, quantos de nós recusamos até trabalhos ilícitos por causa de dinheiro? Quantos de nós deixamos às vezes famílias, deixamos os nossos afazeres para estar ali seguindo o general? Porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Quantos de nós, amada igreja, às vezes tem passeios? São coisas que abrem para nós assim, sendo até um certo direito nosso. Mas nós recusamos. Sabe por quê? Porque nós já temos a marca do general. Nós sabemos que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. E, amada igreja, isso são palavras que é pelo Espírito que você faz, não é pela doutrina da igreja. Eu não acredito que a doutrina de uma igreja se colocar, a doutrina do homem que eu quero dizer, às vezes até para ajudar o próximo, mas dele querer segurar alguém na igreja. Esse pastor, essa igreja vai segurar uns, vai, mas a maioria não vai. Não é doutrina de homem que vai segurar alguém, que vai fazer as pessoas largarem tudo, abandonarem tudo, para poder estar servindo uma placa da igreja, porque essas pessoas, se fizerem isso, elas não são felizes. Mas uma pessoa, quando ela realmente ouve a palavra do Senhor e ela é transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela ouve o seu general. Cada passo que o seu general está dando, ela está olhando para o seu general. Ela faz aquilo que realmente o seu general determinou. Aleluia. Porque está no seu coração. Essa marca foi plantada no seu coração. A marca que esse general ele fez em você foi ele tirar um coração de pedra e colocar em você um coração de carne. Foi ele te dar um espírito e colocar o espírito dele em você para que você possa o glorificar. Essa é a marca de alguém que segue ao general. Aleluia. Não é homem. Os homens não vão entender isso nunca. Nenhuma filosofia, nada vai entender isso. Só vai entender quem tem a marca do general. E eu tenho certeza, se aqui tiver 2 pessoas que têm essa marca do general, eu sei que eu tenho. Quem é o próximo aqui? Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Amada igreja, terceiro e último, como devoto cristão dedicado leva a marca de adoradores do Mestre a quem venera. Filipenses capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança Cristo será tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. 2 Coríntios capítulo 4, 5, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Amém? Então, amada igreja, naquela época, muitas pessoas colocavam a sua marca por causa de um tempo, de uma dedicação religiosa, de um líder. Nós não, nós temos a marca do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Como Paulo disse aqui, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia, aleluia. Eu sei, amada igreja, e sei, irmão, que o Senhor, Ele tem ouvido verdadeiramente o seu clamor.
Porque uma pessoa, quando ele tem a marca do Senhor, do sangue de Jesus, ele não murmura contra o Senhor. Ele não fala para Deus, por que que isso está acontecendo comigo? Porque eu não mereço. Não. Pela vida e pela morte, ele sabe a quem ele crê. Ele glorifica. Ele pede a misericórdia. Ele pede ao Senhor que, em nome de Jesus, que o Senhor entre com providência. Mas ele não murmura contra Deus. Ele não vê Deus pequenininho como uns vê. Ele se humilha diante do Senhor todo o tempo. E ele entende o que diz na palavra. E ele sofre, porque muitas coisas ele quer fazer e ele está sendo impedido por essas forças. Estamos falando do nosso país, de São Paulo. Talvez no interior aí você tenha até uma vida melhor. É verdade, irmão. Em adorar o Senhor, em viver, talvez para algumas pessoas, viver humilde com mais tempo. Quantas pessoas vivem dessa forma? Mas nós estamos aqui. A nossa realidade é na Zona Sul. E na Zona Sul, você sabe a dificuldade, mas você não nega ao Senhor. Como Paulo, ele disse aqui que ele tem a marca do Senhor Jesus. Ele tem a marca, nada tira ele. Amada igreja, nós observamos que com tudo isso que acontecia com o apóstolo Paulo, será que na vida de muitos irmãos, eles acabaram fracassando na fé, porque eles não viam como Paulo via? Mas eu creio que o Espírito de Deus é o mesmo. Vê se você pega o mistério. Se você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, você não tem dúvida a quem você serve. Diga assim para o seu irmão e não precisa ele responder. Não tenha dúvida a quem você serve. Não tenha, amada igreja. Amada igreja, o Senhor sabe, eu não tenho. Eu não tenho a quem eu sirvo. Eu sei que a felicidade para a minha família está a quem eu sirvo. A paz que eu preciso no meu interior está em quem eu sirvo. O cuidar de mim está em quem eu sirvo. Eu não tenho dúvida disso. A minha família, ela só pode ser abençoada que está na mão de quem eu sirvo. O controle da minha vida e da sua vida só pode ter somente nele. Eu não tenho essa dúvida. Eu quero nessa noite, em nome de Jesus, que mesmo que você esteja passando por isso, é que o Espírito Santo de Deus, ele está falando no seu coração. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida, amada igreja. Não tenha dúvida. Sem ele, nada pode melhorar. E não vai, te garanto. Com ele, tudo pode melhorar e tudo está na direção dele. Tudo está na direção dele. Não temas. Não temas. Deus está falando com você, amada igreja. Não temas. Não temas. Em 2 Coríntios, irmão, capítulo 4, do versículo 8 ao 11, nós vamos ver que o assunto no ministério de Paulo era Jesus Cristo. Ele diz, em tudo somos atribulados. Olha só, não é? Em tudo somos atribulados, mas não angustiado, perplexo, mas não desanimado. Perseguido, mas não desamparado. Abatido, mas não destruído. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregue à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também
falamos. Em 2 Coríntios capítulo 6, do versículo 4 ao 10 diz: antes, como ministro de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejum, na pureza, na ciência, na longanimidade no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiro, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como morrendo e eis que vivemos, como castigado e não morto, como contristado, mas sempre alegre, como pobre, mas enriquecendo a muito, como nada e tendo e possuindo tudo. Amém. Você viu, irmão, o que o Espírito de Deus ele faz no homem natural? Porque a palavra do Senhor, por isso que diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Que as coisas do Espírito é discernida pelo Espírito. Porque se você pegar um homem desse, é um derrotado para muitas pessoas. É um infeliz. Mas, porém, ele vendo tudo isso, passando por tudo isso, ele é um homem feliz. As pessoas às vezes o julgam que ele não está conquistando. Mas o Espírito de Deus que está nele, ele ainda está dizendo assim, pode mandar, Senhor, pode mandar mais um pouquinho. Ainda aqui tem uns quilinhos aqui para aguentar ainda. Né? Senhor, eu só quero ver o resultado na vida das pessoas. Ah, se isso está levantando contra mim, amém, Senhor. Sabe por quê? Porque o inimigo não vai me deixar em paz. Mas eu sei em quem eu creio. Eu sei quem está em mim. Irmão, você não vê um homem de Deus, ele chora nos pés do Senhor, mas ele não se desespera. Ele sente, mas ele não para. Ele é afligido, mas ele não desanima. É algo do Espírito. Ele não sente. Se ele tiver que lutar contra todos, contra tudo e todos, ele vai lutar. Porque ele sabe em quem ele crê e ele sabe por quem ele está sendo direcionado. Nada nesse mundo vai fazer com que ele tire esse desencanto. Por isso, irmão, que tem muitas pessoas que vencem todas as batalhas. E vai chegar no final de tudo, ele vai dizer que ele combateu o bom combate. E guardou a fé. Aleluia. Eu gostaria que nós pudéssemos abrir a Bíblia em Isaías 53, do versículo 1 ao versículo 8, onde nós vamos estar participando da ceia do nosso Senhor Jesus, amada igreja. Que nós podemos ver aqui as marcas de Jesus, né? Aonde que Isaías aqui, ele profetizou que também Jesus, irmão, aqui na terra, para nos dar vida, ele teve as suas marcas. E todos nós o conhecemos, a marca que o Senhor Jesus Cristo, ele passou por nós. Ele se fez pecador no nosso meio. Por nós. Né? Ele pegou todas as nossas maldições sem ele ter. Por amor. E diz a palavra do Senhor assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza, nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum.
Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrado como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. O Senhor Jesus, como um homem aqui na terra, ele sendo Cordeiro de Deus, ele passou por tudo isso, irmão. Ele passou por tudo isso. Sabe por quê? Porque ele veio com um objetivo. E ele sabia esse objetivo. E o amor dele era muito grande por cada um de nós. Então, o que ele passou, ele não levou em conta. O sofrimento que ele estava passando e tudo o que estava acontecendo com o Senhor Jesus não era nada em vista do que realmente ele queria para cada um de nós. E nós, irmãos, como pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus, que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que deixar o Espírito de Deus falar nos nossos corações, porque eu tenho certeza, se você começar a falar, você também vai ser um soldado de Cristo. Você também vai se posicionar como escravo de Cristo. Você também vai levar a marca do seu general. Porque você sabe qual que é o objetivo seu. Você vai desligar de muitas coisas na sua vida. E você vai olhar para o Senhor. E você sabe o que Ele veio fazer aqui na terra. Não deixa, amada igreja, nada nesse mundo tomar conta do seu coração e da sua alma mais do que o Senhor. Amém? Mais do que o Senhor. Não deixa. Não deixa. Porque nunca você vai ter a felicidade de ser um soldado. O soldado, até o Santos também fala isso, não sei se foi o Santos, acho que foi isso ou foi outra pessoa, desculpa, às vezes não é o Santos, mas eu já ouvi essa frase de muitas pessoas, que o soldado, ele é maior do que o tempo. Aí às vezes eu já perguntei, mas por que isso? Ele falou, porque um soldado, ele não olha se está chovendo, se está frio, se está caindo tempestade, ele aprende no exército. Eu olhei para o Santos porque eu sei que o Santos serviu o exército. Então no exército as pessoas aprendem isso. Que o soldado é maior do que o tempo. E nós somos maior do que a situação. Porque nós somos de Cristo. Para nós, irmão, não pode ter tempo. Não pode ter situação. Não podem calar sua boca, porque hoje você se encontra enfermo. Não podem calar a sua boca, porque você está com um problema familiar. Ninguém pode calar a sua boca, porque você está com um problema conjugal. Ninguém pode calar a sua boca, porque financeiramente você não está bem. Ninguém pode, irmão. Ninguém pode, porque o que está dentro de você ninguém tira mais. Glorifique ao Senhor. Amada igreja, as pessoas que vencem são as pessoas valentes. Ser valente, o que eu quero dizer, é você abrir o coração para o Senhor, porque é Ele que vai te levar. É você confiar. Olhem para a situação nesta noite que você está passando. Mas eu quero que você olhou. Agora olhe para o tamanho do seu Deus.
e Ele vai entrar com providência na sua vida. Aleluia, Jesus. Eu só quero encerrar que nós estaremos participando da ceia onde que nós vimos que Jesus, que nós lemos aqui em Isaías, que Ele foi o Cordeiro de Deus. Ele morreu na cruz por mim e por você. Para nós encerrarmos, eu já gostaria de estar chamando os obreiros aqui para a gente poder estar orando. Que a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao versículo 25, eu queria que você até pudesse memorizar essa passagem. E eu queria que durante a semana, em nome de Jesus, que você meditasse. De tudo que você ouviu aqui, está esse resumo aqui, que o que Pedro ele diz aqui. E que você, através desses versículos, deixasse o Espírito Santo de Deus falar no seu coração, para que o Senhor venha fazer uma obra, ou Ele venha encher de unção o seu coração essa semana, para que você, amada igreja, não venha desistir. Porque eu espero que nessa noite, você hoje, louve a Deus, porque você tem esta marca. E se você estava deixando essa marca sair do seu coração, que hoje você possa se reconciliar com o Senhor, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai encher a sua vida. Pedro diz assim, ó, porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisaduras, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual quando o injuriavam, não o injuriava, e quando padecia, não o ameaçava, mas entregava-se àquele que julgava justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, morto para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, porque ireis como ovelha desgarrada. Mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém?